O pagão, a pessoa que não tem a Bíblia como nós temos e que não tem esse raciocínio que nós acabamos de dar agora, ele pode não ter, de fato, uma consciência muito clara disso, mas ele tem um conhecimento intuitivo de que tem alguma coisa, há uma punição futura que está esperando quem pratica o mal. Você vai encontrar essa intuição, né? Essa sensação de que tem alguma coisa errada e que um dia vai ter castigo. Você vai encontrar isso em todos os povos, nas tribos, nas nações. Não existe nenhum povo, por mais primitivo que seja, nenhuma cultura, por mais atrasada, distante, isolada, não alcançada que seja, onde não tenha essa sensação de culpa. Onde as pessoas, membros dessa cultura, elas imaginam, elas vivem debaixo da expectativa de que um dia virá um castigo pelas coisas erradas que elas fazem. É por isso que em todas essas culturas, povos, tribos e nações, tem religião. A palavra religião significa religação, vem do latim religare. Religião é o processo, o ato, é o ritual pelo qual o homem tenta se reconciliar, se religar a Deus. Exatamente porque ele tem essa consciência de que não está bem com Deus, tem alguma coisa errada. Por isso eles oferecem sacrifícios aos seus deuses que eles inventam, eles se machucam, se autolaceram, se mortificam, tentam fazer determinadas coisas para apaziguar os deuses ou de alguma forma pagar a culpa que eles sentem que eles têm e que um dia haverá de trazer o castigo divino sobre eles. Nós vemos no capítulo 1, verso 18, quando iniciamos essa sessão, que os homens sufocam o conhecimento de Deus, eles empurram para baixo o conhecimento de Deus, eles não querem viver com esse conhecimento. E é contra isso que a humanidade se rebela. A humanidade se rebela não é tanto contra as coisas ruins que acontecem. Eu sei que tem gente que fica revoltada, perguntando por que Deus permite a morte de crianças, por que Deus permite tragédias, por que Deus permite doenças terríveis que assolam a humanidade, ou, enfim, tanta dor e tanto sofrimento. Mas não é tanto contra isso que a humanidade se rebela, mas ela se rebela mal, é contra essa consciência que eles têm lá dentro do coração, de que há uma justiça que um dia vai executar a sentença sobre os seus atos maus. Que um dia ele vai ter que responder por isso. É contra isso que o homem se revolta, no íntimo do seu coração. A revolta do homem contra a lei de Deus que está no seu coração e na sua consciência se expressa, em primeiro lugar, porque eles, mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, eles pecam do mesmo jeito. Eles desafiam a Deus, como por exemplo, alguém que sabe que se dirigir a alta velocidade, bêbado e sem cinto, quase que com certeza ele vai ter um acidente fatal, mas ele dirige a si mesmo. Ele vai embora, quer saber, pisa fundo, quero ver o que é que esse carro vai dar. A consciência está dizendo, olha, você está bêbado, você está sem cinto e você está a 180 por hora numa zona de 60. Ele não quer saber. Então, mesmo sabendo que Deus vai punir com a morte o pecado, o homem peca da mesma forma. Ele vai em frente do mesmo jeito, ele não mede as consequências, ele não reflete sobre o que o aguarda, ele considera o prazer do pecado como se ele dissesse assim, vale a pena. O gosto do pecado vale a pena. Experimentar o pecado é gostoso e eu troco esse prazer, ainda que momentâneo, por uma eternidade no inferno. É isso que está dizendo aqui. Isso mostra um coração endurecido, não é verdade? O coração endurecido e disposto a pecar. Está resolvido que vai pecar, não importa as consequências. Ele sabe que mentir é errado, mas ele vai mentir do mesmo jeito. Ele sabe que adulterar é errado, tem consequências, mas ele adultera do mesmo jeito. Ele sabe que falar mal dos outros é errado, mas ele vai falar mal do mesmo jeito. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que as palavras do fofoqueiro são como bocados gostosos que descem até o mais profundo do ventre. Não tem nada mais gostoso que falar mal da vida dos outros. Então ele fala, sabendo que Deus vai punir com morte aqueles que quebram a sua lei. Ele continua nesse curso desenfreado, igual a Faraó. Lá no livro de Êxodo, capítulo 9, verso 34, depois de Deus ter mandado 9 pragas sobre Faraó,
porque Faraó não deixava o povo de Deus ir, diz lá que Faraó, mesmo vendo as pragas que Deus mandou, endureceu o coração e disse: eu não deixo esse povo ir. Começou uma queda de braço com Deus. Vamos ver quem ganha, Deus ou eu? É assim que a humanidade vive, numa queda de braço com Deus. Porque eles sabem qual vai ser o resultado e mesmo assim eles dizem: eu vou continuar fazendo. Aqui é o fundo do poço. É aqui que Paulo termina o processo. Ele está dizendo que a humanidade não somente desafia Deus, mas eles se encorajam. Eles se encorajam a fazer isso. Quando, por exemplo, um país passa leis que chama o errado de certo e proíbe que a gente diga o certo porque considera errado. Quando o país passa leis que incentivam a imoralidade, a perversão, a mudança das coisas naturais. Esse é o fundo do poço. Quando os pais levam os filhos a praticar coisas. Eu cresci numa época, eu não sei como é aqui no Centro-Oeste, mas no Nordeste não eram todos os pais, mas os homens lá no Nordeste, né, os pais, quando o filho, tinha o maior orgulho de ter um filho, mas quando o filho fazia 16, 17 anos, levava para a zona de prostituição, para o filho virar homem. Apresentava prostituta para ele virar homem. Eu cresci nesse ambiente. Ou seja, é claro que o pai faz também, não é? E agora ele leva o filho também. Eu fico pensando em outra coisa, que é muito comum também. Pornografia. É uma forma disso aqui. Quando se consome pornografia, você está aprovando aquilo. Você está contribuindo para essa indústria, que é uma das indústrias mais rentáveis no mundo hoje, que movimenta milhões de dólares anualmente. Pode ser que você não faça, mas você está aprovando aqueles que fazem. E tantas outras maneiras em que a nossa sociedade comete isso, mostrando que nós realmente chegamos no fundo do poço. O apóstolo Paulo conhecia bem de perto essas coisas. Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que era da província da Cilícia. E a Cilícia era uma das 3 regiões com C, que eram consideradas as regiões mais depravadas do Império Romano: Capadócia, Cilícia e Creta. E Paulo nasceu exatamente na capital da Cilícia, que era Tarso. Então, ele estava muito bem familiarizado com o mundo pagão. Ele conhecia essas abominações. Ele sabe o que é que ele está dizendo aqui: que os homens não somente desafiam a Deus, fazendo as coisas que estão debaixo da sentença de Deus, mas eles se encorajam. As pessoas sim, por que uma pessoa encoraja a outra a fazer o que está errado? Porque ela vai poder dizer: não sou eu só, fulano também faz. Quando os pecadores fazem as coisas juntos, eles pecam melhor em grupo, não é? Porque um apoia o outro. Se alguém fica assim: não, mas talvez isso aqui não seja. Não, que é isso, cara, está de boa. Vamos fazer isso aqui, eu estou junto, vamos embora. Se der errado, dá para nós. Não é só você. Então os pecadores se apoiam. Eles saem procurando apoio. Saem incentivando um ao outro, já para aliviar a consciência, como quem diz assim: eu não sou o único errado. Você que está aqui nessa noite, e que ouviu o que eu estou falando, e que Deus falou ao seu coração que isso aqui é sobre você. Você vem insistindo em fazer alguma coisa que você sabe que é errada. Pode ser que você tenha alguns momentos de lucidez em que você diga assim: isso não vai dar certo, isso lá na frente vai acontecer alguma coisa comigo. Eu quero dizer que isso é a voz do Espírito Santo falando na sua consciência. Lá no íntimo você sabe que essa voz está dizendo a verdade, que há uma consequência para o que você está falando. E hoje à noite você está ouvindo isso da palavra de Deus. Que cedo ou tarde o seu pecado vai lhe achar. Cedo ou tarde o seu pecado vai lhe achar. Por isso, enquanto você tem oportunidade, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Enquanto Ele lhe dá a oportunidade, se converta desse caminho. Se humilhe diante de Deus, peça perdão a Deus, peça graça a Deus, procure ajuda. Porque, com certeza, não imagine que você pode continuar pecando e o resultado vai ser bom. Não vai. Há uma sentença de morte passada pelo Todo-Poderoso, pelo Altíssimo, sobre os que praticam tais coisas, e você não vai fugir dele. E você não vai fugir da sentença. Cedo ou tarde ela vai lhe alcançar.
Enquanto você tem a oportunidade, se arrependa e creia. Pastor, eu não pratico essas coisas, mas eu queria que você olhasse direitinho se você não encoraja outros. Se você não encoraja outros. Tem tantas formas da gente encorajar outras pessoas. Por exemplo, lá na escola, de repente você mesmo não gosta de imoralidade, mas aí chega um coleguinha seu e conta aquela piada imoral, obscena, né? E você... Você devia fechar a cara mesmo. Eu sei que é difícil, mas devia fechar a cara mesmo. Dizer. No ambiente de trabalho também, os amigos vêm com aquelas piadas imorais, não é? Ou então traz no celular aquelas fotografias, aquelas cenas ou vídeos de imoralidade e mostra para você, e você, para não perder lá o contato, você dá um risinho assim, né, amarelo pelo canto da boca. Você está aprovando. Está aprovando. Você tem que fechar a cara mesmo, desculpa. Você tem que fechar a cara mesmo e dizer, olha, eu sou amigo de vocês, o ambiente é um ambiente de trabalho e tudo, mas vocês sabem que eu sou crente no Senhor Jesus, eu não concordo com esse tipo de coisa. Então, tem que tomar uma posição. Tem que tomar uma posição mesmo. Lá no ambiente de trabalho, na sua família, lá na escola, onde for. Porque senão, qual é a diferença nossa e desse pessoal que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, que aprova os que procedem dessa forma? É tomar uma posição mesmo. Dizer, eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Em algumas situações, ficar calado é ser conivente. Precisamos de sabedoria, é verdade, por causa do ambiente que nós estamos, mas é preciso que a gente deixe claro que a gente não concorda com isso.